Durante muito tempo, eu acreditava que prosperar na vida era apenas uma questão de sorte, contatos ou estar no lugar certo, na hora certa. Vivia buscando atalhos, fórmulas mágicas e me frustrava toda vez que os resultados não vinham. Até que, em um momento de cansaço e desânimo, eu me deparei com um versículo do livro de Provérbios que dizia: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Aquilo ficou martelando na minha mente. Sabedoria? Nunca tinha parado para pensar que talvez fosse isso que estivesse me faltando. Então resolvi me aprofundar nesse livro. Comecei a ler um provérbio por dia, no início meio sem entender o propósito, mas aos poucos fui percebendo como aquelas palavras simples carregavam verdades profundas e transformadoras. Um dos primeiros ensinamentos que me atingiu como um soco no estômago foi: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos, e sê sábio. Eu me enxerguei ali. Quantas vezes deixei projetos pela metade, procrastinei decisões importantes, culpei o mundo pela minha estagnação? A formiga me ensinou a importância da constância. Ela não para, não se exibe, mas está sempre trabalhando. E eu decidi imitá-la. Comecei a acordar mais cedo, a organizar meus dias, a definir metas reais. Aprendi a respeitar o tempo das coisas, a plantar sem ansiedade, a regar com paciência e esperar a colheita com fé. E, para minha surpresa, os frutos começaram a aparecer, não só na minha vida financeira, mas também nos meus relacionamentos, na minha paz interior e na clareza com que passei a enxergar meu propósito. Outro provérbio que moldou profundamente meu comportamento foi: o homem prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Quantas vezes eu ignorei os sinais de alerta? Pessoas tóxicas, decisões impensadas, investimentos por impulso. Tudo isso me custou caro. Mas depois de aprender esse princípio, eu comecei a avaliar melhor minhas escolhas, a pensar antes de agir, a não cair nas mesmas armadilhas de antes. Também aprendi a controlar minha língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantas portas eu fechei por falar na hora errada? Quantas vezes eu desanimei alguém com uma palavra impensada? A partir desse versículo, comecei a vigiar o que eu dizia, a ser mais positivo, mais cuidadoso com os outros e comigo mesmo. E talvez o ensinamento mais importante de todos tenha sido: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo me ensinou que prosperar não é apenas acumular bens ou sucesso. É confiar. É entender que nem sempre vamos compreender o caminho, mas ainda assim podemos seguir com fé. Hoje, olhando para trás, vejo que não foi um único versículo que transformou minha vida. Foi o conjunto, a constância, a prática. Provérbios não é um livro para ser lido de uma vez e esquecido. É um manual diário. Um espelho. E toda vez que eu me perco, é para lá que eu volto. Se hoje eu tenho prosperado, e não falo apenas de dinheiro, mas de propósito, paz e plenitude, é porque decidi ouvir essa voz antiga, sábia e muitas vezes ignorada. A sabedoria está disponível. A prosperidade é possível. Mas a pergunta é: você está disposto a ouvir e praticar? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo.